10 sinais de que Deus está preparando algo grandioso para você. Billy Graham. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar. Os ventos sopram forte. Portas se fecham diante de você. Pessoas vão embora. E você se pergunta: Deus, onde estás? O que está acontecendo comigo? Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Talvez esteja enfrentando tempestades, sentindo o silêncio de Deus, ou vendo seus sonhos se despedaçarem diante dos seus olhos. Mas, meu amigo, escute com atenção. O caos não é o fim da história. Muitas vezes, é o prenúncio de algo extraordinário que Deus está prestes a fazer. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Hoje, eu quero te mostrar 10 sinais claros de que Deus está preparando algo grandioso para a sua vida. E, se você está ouvindo essa mensagem, acredite, não é por acaso. É Deus te chamando para confiar, para esperar e para acreditar que o melhor ainda está por vir. Então, fique comigo até o final, porque a sua história está prestes a mudar. A história inspiradora, o ferreiro do deserto. Era uma vez, em uma pequena vila no meio de um deserto árido, um jovem chamado Eliabe. Ele era um simples ferreiro. Seus dias eram marcados pelo som repetitivo do martelo batendo sobre o ferro quente, moldando ferramentas, ferraduras e utensílios para os moradores da aldeia. Por fora, sua rotina parecia normal, mas por dentro, seu coração carregava um peso. Eliabe sonhava com algo muito maior. Enquanto moldava peças simples, ele sentia uma chama ardendo em sua alma, como se Deus o tivesse criado para um propósito grandioso. Mas, a cada dia, essa chama parecia se apagar diante da monotonia da vida. Uma noite, uma grande tempestade se formou sobre a vila. Relâmpagos cortavam os céus, trovões faziam tremer a terra, e ventos fortes arrancavam telhados e árvores. Quando a manhã chegou, Eliabe viu o cenário de destruição, casas em ruínas, animais mortos, e sua própria oficina reduzida a cinzas. Com lágrimas nos olhos e o coração despedaçado, ele caiu de joelhos na areia quente e gritou: Senhor, se tens algum plano para minha vida, mostra-me. Eu não entendo a dor, não entendo a perda, mas eu sei que tu és Deus. Eliabe esperou. Dias se tornaram semanas. Semanas viraram meses. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Apenas o eco do vento no deserto e a solidão esmagadora da espera. Ele começou a se perguntar se Deus realmente o ouvia. Mas, o que Eliabe não sabia, era que Deus estava trabalhando nos bastidores. Em uma manhã comum, um viajante misterioso chegou à vila. Seu semblante era sério, e seus olhos demonstravam urgência. Ele procurava um ferreiro, alguém capaz de forjar uma espada única, uma arma especial que poderia mudar o rumo de uma grande batalha que estava prestes a acontecer em uma terra distante. Mesmo fraco, sem ferramentas adequadas e sem esperança, Eliabe sentiu algo dentro de si, uma voz suave dizendo: É tempo de agir. Confia em mim. Ele aceitou o desafio. Com dedicação e suor, passou noites em claro, moldando a espada com cada batida do martelo. No final, a arma estava pronta. O viajante, emocionado, levou a espada para a guerra, e aquela vitória transformou a história de uma nação inteira. Foi só então que Eliabe entendeu. A tempestade que destruiu sua oficina não veio para acabar com ele, veio para abrir caminho para o propósito maior de Deus. O silêncio não era abandono, era processo. A dor não era castigo, era preparação. Aplicação à nossa vida. Meu amigo, talvez você se identifique com Eliabe. Talvez você esteja enfrentando perdas, tempestades e noites escuras em que parece que Deus está distante. Você ora, mas não recebe resposta. Você sonha, mas tudo parece desabar ao seu redor. E você se pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Mas escute, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Ele conhece cada lágrima que você derramou, cada oração silenciosa que fez, cada dor que você não conseguiu expressar em palavras. Enquanto você vê apenas caos, Ele vê o quadro completo. Enquanto você sente o peso da espera, Ele está preparando algo grandioso. Assim como Eliabe, você pode estar em meio a uma tempestade agora, mas essa tempestade é o prelúdio de uma grande vitória. A palavra de Deus declara em Jeremias 29, versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro.
O primeiro sinal de que Deus está prestes a agir é que as coisas parecem sair do controle. Mas, na verdade, Ele está no controle de tudo. Assim como o ferreiro do deserto, você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que cada lágrima, cada perda e cada silêncio faziam parte de um plano perfeito. Confie. Espere. Porque a mão do oleiro está moldando você para algo muito maior do que imagina. O melhor ainda está por vir, e Deus está preparando você para viver esse propósito. Sinal 1. Tempestades antes da vitória. Você já percebeu como, muitas vezes, a maior tempestade vem logo antes de uma grande vitória? É como se tudo ao seu redor conspirasse contra você, tentando te derrubar, te paralisar e te fazer desistir. Mas, meu amigo, esse é um dos sinais mais claros de que Deus está prestes a fazer algo grandioso na sua vida. A tempestade no Mar da Galileia. A Bíblia nos conta, em Mateus 8 versículo 23 ao 27, sobre uma noite em que os discípulos estavam em um barco com Jesus, atravessando o Mar da Galileia. De repente, uma tempestade violenta surgiu. O vento soprava com fúria, as ondas batiam contra o barco, e a água já começava a entrar. Os discípulos, homens acostumados ao mar, entraram em pânico. Eles gritavam, corriam de um lado para o outro, tentando salvar o barco. E, em meio a todo aquele caos, Jesus estava dormindo. Imagine a cena. Enquanto os discípulos estavam desesperados, o mestre repousava tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Finalmente, eles o acordaram e gritaram: Senhor, salva-nos! Nós vamos morrer! Jesus então se levantou, olhou para o vento e para o mar, e disse: Por que vocês têm tanto medo, homens de pequena fé? Com apenas uma palavra, ele acalmou a tempestade. E os discípulos, maravilhados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade não vem para te destruir. Assim como aconteceu com os discípulos, talvez você esteja enfrentando ventos fortes agora. Pode ser uma crise financeira, uma enfermidade, uma traição, uma perda ou uma porta que se fechou inesperadamente. Talvez você olhe ao redor e só veja caos, ondas ameaçando afundar seu barco. Mas escute com atenção, a tempestade não vem para te destruir, ela vem para te preparar. Antes de Deus te levar a um novo nível, Ele testa a sua fé. Ele permite que você passe por situações que fogem do seu controle, para que você aprenda a depender dele completamente. Sem tempestades, nunca conheceríamos a profundidade do poder de Deus. Os discípulos só descobriram que Jesus tinha autoridade sobre o mar porque enfrentaram aquela tempestade. Da mesma forma, existem milagres que você só verá quando estiver no olho do furacão. Porque as tempestades vêm antes da vitória. Para revelar onde está a sua confiança. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Mas quando o barco está balançando, é ali que a sua fé é provada. 2. Para fortalecer a sua resistência espiritual. O inimigo sabe que você está prestes a viver algo grande, então ele tenta te enfraquecer antes da vitória. Mas Deus usa exatamente essa luta para te deixar mais forte. 3. Para preparar você para a próxima etapa. O lugar onde Deus quer te levar exige uma fé maior. A tempestade é o treinamento que te capacita para viver o propósito dele. Frase de impacto: se o vento está forte, é porque Deus está prestes a te levar a um novo nível. Exemplo prático. Lembre-se de José, filho de Jacó. Antes de se tornar governador do Egito, ele enfrentou rejeição, foi vendido pelos próprios irmãos, injustiçado e preso. Cada uma dessas tempestades parecia um retrocesso, mas na verdade, eram passos estratégicos de Deus. Sem essas batalhas, José nunca estaria pronto para o destino que o aguardava. Talvez, agora mesmo, você esteja em meio a uma tempestade. O vento é forte. O mar é revolto. Você sente medo, dor e confusão, e talvez esteja até questionando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas hoje eu quero que você ouça a voz de Jesus no meio do caos, dizendo: Não tenha medo. Eu estou no barco com você. A tempestade que parece insuportável hoje será, no futuro, o testemunho que vai glorificar a Deus na sua vida. Não desista. Não pare de remar. Porque depois da tempestade, vem a bonança. E quando o sol brilhar novamente, você entenderá que foi Deus quem te sustentou o tempo todo, preparando você para algo muito maior do que você poderia imaginar. Sinal 2. O silêncio de Deus. Há momentos na nossa caminhada com Deus em que o céu parece estar em silêncio. Você ora, clama, busca respostas.
Mas tudo o que você recebe é silêncio. Não há sonhos, não há sinais, não há uma direção clara. E esse silêncio, muitas vezes, dói mais do que a própria tempestade. Você se pergunta: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não me ouve mais? Será que fiz algo errado? Se você já sentiu isso, não está sozinho. Grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por períodos em que Deus parecia distante. E acredite, o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Abacuque, esperando pela resposta. O profeta Abacuque viveu algo assim. Em Abacuque 2 versículo 3, Deus lhe disse: ainda que demore, espere, pois certamente virá e não se atrasará. Abacuque estava desesperado diante da injustiça que via ao seu redor. Ele clamou, questionou, e por um momento parecia que Deus não estava ouvindo. Mas, na verdade, Deus estava preparando algo muito maior do que Abacuque podia entender naquele momento. O silêncio é parte do processo. Muitas vezes, o silêncio não é sinal de abandono, é sinal de processo. Quando você planta uma semente, ela precisa ser enterrada na terra. No início, parece que nada está acontecendo. O solo está quieto, imóvel. Mas, por baixo da superfície, a vida está se formando. Assim é com as promessas de Deus na sua vida. Mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus é como a câmara escura onde uma fotografia é revelada. Tudo parece oculto, mas o resultado será belo e perfeito. José, o silêncio antes do palácio. Lembre-se de José, filho de Jacó. Deus lhe deu sonhos grandiosos quando ele era apenas um adolescente. Mas, em vez de ver esses sonhos se cumprirem imediatamente, José enfrentou anos de silêncio. Ele foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e jogado na prisão, esquecido por aqueles a quem ajudou. Durante todo esse tempo, Deus parecia distante. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor estava com José, mesmo na prisão, mesmo no silêncio. Deus estava preparando José para governar uma nação e salvar milhões de pessoas da fome. Se José tivesse desistido no silêncio, ele nunca teria visto o cumprimento da promessa. O silêncio revela o nosso coração. O silêncio de Deus testa a nossa confiança. Ele nos pergunta, mesmo sem palavras: você confia em mim mesmo quando não vê sinais? Você continua me obedecendo mesmo sem ouvir minha voz? É no silêncio que a nossa fé é purificada. É nele que aprendemos a confiar no caráter de Deus, e não apenas nas circunstâncias. Quando tudo estiver silencioso, espere. Talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Você orou, chorou, buscou, mas não recebeu respostas. Tudo parece parado. Mas lembre-se, o silêncio não é o fim, é uma preparação. Abacuque 2 versículo 3 nos lembra que Deus nunca se atrasa. A promessa vai se cumprir no tempo perfeito. E quando acontecer, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Exemplo prático. Imagine uma mãe preparando uma surpresa para o filho. Ela pede que ele espere em outro cômodo, enquanto arruma tudo com carinho. O menino, do lado de fora, só vê o silêncio e a porta fechada. Mas, quando ela abre a porta, ele descobre que o silêncio estava carregado de amor e cuidado. Assim também é com Deus. O que hoje parece silêncio é, na verdade, o palco sendo preparado para um grande milagre. Meu amigo, se você está atravessando um período de silêncio, não desista. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando em áreas que você não consegue ver. Confie nas palavras do Senhor. Ainda que demore, espere, pois certamente virá e não se atrasará. Continue firme. Continue crendo. Porque quando Deus quebrar o silêncio, Ele vai te surpreender de uma maneira que você nunca imaginou. Sinal 3. Porta se fechando. Quantas vezes você já se frustrou porque uma porta se fechou na sua vida? Talvez você se preparou, planejou, orou e, de repente, algo que parecia certo simplesmente não aconteceu. A vaga de emprego que parecia perfeita foi dada a outra pessoa. Aquele relacionamento que parecia promissor terminou de forma inesperada. Ou aquele sonho que você cultivava por anos simplesmente não se concretizou. Quando isso acontece, nosso coração se enche de perguntas. Deus, por que o Senhor permitiu isso? Será que eu falhei? Será que não é a tua vontade que eu seja feliz? Meu amigo, escute com atenção. Nem toda porta fechada é derrota. Muitas vezes, uma porta fechada é, na verdade,
A proteção de Deus para que você não entre em lugares que poderiam destruir o seu propósito. O Deus que abre e fecha portas. Em Apocalipse 3 versículos 7 a 8, Jesus diz: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essas palavras revelam algo poderoso. Deus está no controle das portas da sua vida. Ele sabe exatamente quais caminhos devem ser abertos e quais precisam permanecer fechados. Às vezes, você chora por algo que não deu certo, mas não percebe que Deus está te livrando de algo que não faria parte do plano dele. Exemplo bíblico: Paulo impedido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha o desejo ardente de pregar o evangelho em todas as cidades. Mas, em Atos 16 versículos 6 ao 7, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de entrar em certas regiões. Paulo poderia ter se sentido frustrado, mas Deus estava direcionando-o para um lugar ainda mais estratégico, onde um grande avivamento aconteceria. Se Paulo tivesse insistido em suas próprias ideias, ele não teria vivido o mover poderoso que Deus tinha preparado. Da mesma forma, existem situações em que Deus fecha uma porta agora para abrir uma muito maior amanhã. Porque Deus fecha portas. 1. Proteção. Algumas oportunidades parecem boas, mas poderiam trazer dor, desvio de propósito ou até destruição. Deus enxerga o que você não vê. 2. Direção. Às vezes, uma porta se fecha simplesmente porque não é o caminho certo. Deus usa isso para te redirecionar para algo melhor. 3. Preparação. O não de hoje pode ser um sim amanhã. Deus está te preparando para receber algo maior do que você pediu. Exemplo prático. Pense em uma criança que quer atravessar a rua correndo. O pai, vendo o perigo, segura firme sua mão. A criança pode chorar, reclamar, achar que está sendo impedida de se divertir. Mas o pai sabe que, ao segurar aquela mão, está salvando a vida dela. Assim também é Deus com você. Às vezes ele fecha uma porta e você não entende. Mas, lá na frente, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, Senhor. Obrigado por ter me protegido. Frase de impacto. Quando Deus diz não, Ele não está te rejeitando, Ele está te redirecionando. Aplicação prática. Talvez você esteja chorando hoje porque perdeu algo importante. Mas, em vez de se desesperar, escolha confiar. A porta que se fechou não define o seu futuro. Ela apenas indica que Deus tem algo maior reservado para você. Quando José foi vendido como escravo, parecia que todas as portas tinham se fechado para ele. Mas, na verdade, era Deus guiando José até o palácio, onde ele seria usado para salvar uma nação inteira. Meu amigo, não se apegue às portas que se fecharam. Se Deus permitiu que algo terminasse, é porque Ele tem um recomeço muito melhor preparado para você. Hoje, você pode não entender, pode doer, pode parecer injusto. Mas confie, o mesmo Deus que fecha portas, também é o Deus que abre caminhos onde não existe saída. Creia na promessa de Apocalipse 3, versículo 8. Eis que diante de você pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A porta certa vai se abrir no momento certo. E, quando isso acontecer, você verá que cada não de Deus foi, na verdade, um ato de amor, cuidado e proteção. Sinal 4. Pessoas se afastando. Poucas coisas na vida doem tanto quanto ver alguém ir embora. Um amigo que se afasta sem explicação. Um relacionamento que chega ao fim. Uma pessoa que você confiava, mas que decide seguir por outro caminho. Quando isso acontece, a primeira reação é dor, confusão e até sensação de abandono. Talvez você já tenha se perguntado: por que essa pessoa saiu da minha vida? O que eu fiz de errado? Será que Deus não viu minhas lágrimas? Meu amigo, hoje eu quero que você entenda uma verdade libertadora. Nem todo afastamento é perda, alguns são livramentos. Jesus e os discípulos que foram embora. Em João 6 versículo 66, a Bíblia diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus estava pregando uma mensagem profunda e desafiadora. E, quando as palavras ficaram difíceis de aceitar, muitos que o seguiam simplesmente foram embora. Eles não suportaram o peso da verdade. Mas Jesus não correu atrás deles, não implorou para que ficassem. Ele sabia que nem todos estavam preparados para caminhar com ele até o fim. Assim também acontece na nossa vida. Existem pessoas que estão conosco por uma estação, mas não foram chamadas para permanecer para sempre. Quando Deus está prestes a te levar,
ele remove quem não está pronto para ir com você. O exemplo de Gideão. Na história de Gideão, em Juízes 7, vemos algo ainda mais impactante. Gideão começou sua missão com 32.000 soldados. Era um exército considerável, mas Deus disse: Gideão, ainda são muitos. Então, Deus reduziu aquele exército para apenas 300 homens. Por quê? Porque a vitória que viria não seria fruto da força humana, mas da glória de Deus. Às vezes, Deus permite que certas pessoas saiam da sua vida para que, quando a vitória chegar, ninguém possa dizer que foi mérito delas, mas apenas obra do Senhor. Porque Deus permite que pessoas se afastem. 1. Proteção. Algumas pessoas carregam influências que poderiam te desviar do propósito de Deus. Ele as remove para te proteger. 2. Direção. Há pessoas que são parte do seu presente, mas não do seu futuro. Deus precisa liberar espaço para quem realmente fará parte do próximo capítulo da sua história. 3. Purificação. Deus prova corações. Ele mostra quem realmente está ao seu lado não apenas quando você está no topo, mas também nos momentos difíceis. A dor que prepara para o crescimento. Eu sei que é doloroso. Quando alguém vai embora, parece que uma parte de nós está sendo arrancada. Mas, muitas vezes, a separação é necessária para sua evolução espiritual. Assim como uma árvore precisa ser podada para dar frutos melhores, Deus corta os galhos que não produzem mais, para que você cresça ainda mais forte. Frase de impacto. Quando alguém sai da sua vida, não veja apenas perda, veja a mão de Deus preparando espaço para algo maior. Exemplo prático. Pense em um avião prestes a decolar. Se ele estiver carregando peso demais, não conseguirá sair do chão. Assim é com você. Certas pessoas representam bagagens emocionais que te impedem de voar. Deus, em sua sabedoria, remove esses pesos para que você possa alcançar novas alturas. Meu amigo, se alguém saiu da sua vida recentemente, não se desespere. Não fique implorando para que essa pessoa volte. Talvez ela não tenha capacidade espiritual ou emocional para caminhar com você no destino que Deus preparou. Confie que o Pai sabe exatamente quem deve permanecer ao seu lado. E lembre-se, quando Deus tira algo, é porque Ele tem algo infinitamente melhor para colocar no lugar. Se hoje você sente solidão, saiba que essa é apenas uma fase. Porque o mesmo Deus que fecha ciclos, também abre novos capítulos cheios de esperança. Permaneça firme. E quando olhar para trás, você entenderá que cada pessoa que ficou, que saiu ou que chegou, fazia parte do plano perfeito de Deus para a sua história. Sinal 5. Ataques aumentam. Você já percebeu que, quanto mais perto você está de uma grande bênção, mais intensas se tornam as lutas? Parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. A saúde, as finanças, a família, os relacionamentos. E você pensa: Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo agora? Meu amigo, ouça com atenção. Quanto maior o propósito, maior a guerra. Quando os ataques aumentam, é sinal de que a sua vitória está próxima. A batalha invisível. A palavra de Deus nos lembra, em Efésios 6 versículo 12, que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal. O inimigo sabe quando você está prestes a viver algo extraordinário, e ele fará de tudo para te desanimar, te distrair e te fazer desistir antes do tempo. Por isso, muitas vezes, quando você está prestes a entrar em uma nova fase, os ataques se intensificam. Eles não são sinais de derrota, são sinais de que você está no caminho certo. Jesus no deserto. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali, ele jejuou por 40 dias e noites. E, justamente quando estava fisicamente mais fraco, o diabo apareceu para tentá-lo. Mateus 4 versículo 1 ao 3 descreve essa cena. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele. Veja, o ataque veio no momento de maior vulnerabilidade. Mas Jesus permaneceu firme na palavra e venceu cada tentação. Assim também acontece conosco. Antes de um novo nível de propósito, o inimigo tenta nos derrubar, porque ele sabe o impacto que teremos no reino de Deus se permanecermos fiéis. José, da prisão ao palácio. Pense também na história de José. Quando ele estava prestes a ser promovido ao cargo de governador do Egito, os ataques se intensificaram. Foi injustamente acusado, esquecido na prisão e parecia que sua vida estava completamente fora de controle. Mas, na verdade,
era o prelúdio da maior virada da sua história. Quanto mais forte é a batalha, mais gloriosa será a vitória. Porque os ataques aumentam antes da vitória. Para te impedir de avançar. O inimigo tenta te paralisar pelo medo, pelo cansaço ou pela dúvida. Mas ele só ataca porque vê algo grandioso vindo à frente. 2. Para testar a sua fé. Deus permite certas lutas para fortalecer o seu caráter e te preparar para o próximo nível. 3. Para revelar a glória de Deus. Quando a vitória chega, todos saberão que não foi pela sua força, mas pelo poder do Senhor. Arma de proteção, a promessa de Deus. Isaías 54 versículo 17 traz uma promessa poderosa. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Note que a palavra não diz que as armas não serão forjadas. Elas serão preparadas, sim. Mas o texto garante que elas não terão sucesso. O inimigo pode tentar de todas as formas, mas os planos de Deus são invencíveis. Exemplo prático. Pense em uma corrida de longa distância. Nos últimos metros, o cansaço é extremo. As pernas doem, a respiração fica pesada, e tudo em você grita, pare agora. Mas os últimos metros são justamente os mais importantes, porque é quando a vitória está mais perto. Assim é na vida espiritual. Se a batalha parece mais intensa do que nunca, é porque você está quase cruzando a linha de chegada. Frase de impacto. Se as lutas aumentaram, é porque a vitória está próxima. Meu amigo, talvez você esteja passando por ataques de todos os lados. O inimigo quer te fazer acreditar que você está sozinho e que não vai aguentar. Mas escute, Deus está contigo na batalha. O Senhor é o teu escudo, tua fortaleza, teu libertador. Ele te dará a força necessária para vencer. Quando os ataques aumentarem, não recue. Erga sua cabeça, vista a armadura de Deus e continue avançando. Porque, logo à frente, você verá que cada lágrima, cada oração e cada luta foram apenas sinais de que a sua vitória estava prestes a chegar. O inimigo pode tentar, mas ele não pode impedir os planos de Deus na sua vida. Permaneça firme. Porque, em breve, você celebrará não apenas a vitória, mas também a fidelidade do Deus que lutou por você. Sinal 6. Desejo de mudar. Você já sentiu, lá no fundo da sua alma, que não pode mais continuar vivendo da mesma maneira. Uma inquietação toma conta do seu coração. As coisas que antes te satisfaziam já não fazem mais sentido. Os ambientes que antes te alegravam agora parecem vazios. E você começa a pensar: eu não sei exatamente para onde ir, mas sei que não posso permanecer aqui. Esse sentimento, meu amigo, não é coincidência. É um sinal claro de que Deus está agindo na sua vida, te preparando para algo grandioso. O chamado para a transformação. A palavra de Deus em Romanos 12 versículo 2 nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o Espírito Santo começa a mover-se dentro de você, ele desperta um desejo ardente por mudança. É como se Deus estivesse te dizendo: filho, este não é o lugar final. Eu tenho algo maior preparado para você. Esse desejo é a preparação para uma nova estação, um convite para abandonar velhos hábitos, pensamentos limitantes e ambientes tóxicos. Abraão, deixando o conhecido para viver o novo. Na Bíblia, vemos isso claramente na história de Abraão. Em Gênesis 12 versículo 1, Deus lhe disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão não tinha todas as respostas. Ele não sabia exatamente para onde iria. Mas ele obedeceu ao chamado, movido por uma fé que dizia: eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Esse mesmo desejo de mudança que Abraão sentiu é o que Deus desperta em você quando ele está prestes a transformar radicalmente a sua vida. Quando o desconforto é um presente. Talvez você esteja sentindo um desconforto espiritual, como se nada mais se encaixasse. Isso pode parecer estranho ou até doloroso, mas na verdade é um presente de Deus. Ele está te impedindo de se acomodar em um lugar onde não existe mais crescimento. Pense em uma águia. Quando seus filhotes estão prontos para voar, ela começa a incomodar o ninho, retirando as partes macias até que ele se torne desconfortável. Por quê? Porque se o ninho continuar confortável, o filhote nunca sairá para experimentar a liberdade dos céus. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos tira do ninho confortável para que possamos voar em direção ao propósito. Sinais desse desejo de mudança.
Inquietação interior. Você sente que algo grande está por vir, mesmo sem saber o que é. Esse é o Espírito Santo te preparando. Desinteresse pelo que antes te satisfazia. Coisas que antes pareciam importantes agora parecem vazias. Isso significa que Deus está te levando a buscar o que realmente tem valor eterno. Coragem para se desprender do velho. Deus começa a te dar forças para deixar para trás hábitos, lugares e até pessoas que não fazem parte do próximo capítulo. Exemplo prático. Pense em uma lagarta. Durante um tempo, ela vive rastejando no chão, limitada. Mas chega um momento em que ela entra no casulo, um processo solitário e desconfortável. É ali, na solidão, que a transformação acontece. Quando sai do casulo, ela não é mais uma lagarta, é uma borboleta pronta para voar. Assim é com você. Esse desejo de mudança pode parecer doloroso agora, mas está te preparando para voos que você nunca imaginou. Frase de impacto. O desconforto que você sente hoje é o sinal de que Deus está prestes a te levar a um novo território. Mensagem final do capítulo. Meu amigo, não ignore o desejo que Deus colocou no seu coração. Essa inquietação não é uma maldição, é uma convocação divina. O Senhor está te chamando para algo maior, algo que vai além da sua compreensão. Talvez seja a hora de deixar para trás alguns lugares, alguns hábitos, talvez até algumas pessoas. Não porque elas sejam ruins, mas porque não fazem parte do plano que Deus tem para você daqui em diante. Lembre-se, Abraão só viveu o extraordinário quando decidiu sair da sua zona de conforto. E você também pode experimentar o sobrenatural quando tiver coragem de obedecer. Deixe Deus te guiar, porque o que Ele tem preparado é infinitamente melhor do que tudo o que você já viveu. Sinal 7. O deserto espiritual. Texto base. E te lembrarás de todo o caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8 versículo 2. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja atravessando um deserto. Um tempo seco. Um tempo em que parece não haver respostas. Em que os céus parecem de bronze, e o coração se pergunta, onde está Deus? Mas eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus, o deserto não é castigo. O deserto é treinamento. Quando Deus libertou Israel do Egito, Ele poderia ter levado o povo diretamente à terra prometida. O caminho era curto. Mas o Senhor escolheu o deserto. Por quê? Porque ali Ele forjava caráter. Ali Ele ensinava dependência. Ali Ele revelava quem era o verdadeiro sustentador. O texto de Deuteronômio é claro, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. O deserto revela aquilo que está escondido. Ele mostra se nossa fé está firmada em Deus ou nas circunstâncias. Veja, o deserto é o lugar da escassez, mas também é o lugar dos milagres. Foi no deserto que Deus enviou o maná do céu. Foi no deserto que a água saiu da rocha. Foi no deserto que a nuvem protegia de dia e o fogo guiava à noite. O mesmo Deus que sustentou Israel por 40 anos é o Deus que hoje sustenta você. O deserto não é o fim da jornada, é parte da jornada. E talvez você se pergunte, por que, Senhor, eu tenho que passar por isso? Por que tanta luta? Por que tanta solidão? Meu amigo, minha amiga, é porque Deus prepara guerreiros no deserto. Moisés foi treinado no deserto antes de libertar Israel. Elias ouviu a voz suave de Deus no deserto. João Batista pregou no deserto, preparando o caminho do Messias. E o próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e aprovado. Se o Filho de Deus passou pelo deserto, por que nós não passaríamos também? O deserto não é lugar de morte, é lugar de preparação. Não é lugar de derrota, é lugar de fortalecimento. Deus está moldando você agora, exatamente no meio dessa caminhada árida. Talvez você sinta que perdeu tudo, mas o que você realmente perdeu foram as muletas. Porque no deserto aprendemos que só Deus é suficiente. Só Ele é a fonte. Só Ele é a rocha eterna. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aprendizado não veio em tempos fáceis, mas em tempos de necessidade, em noites escuras, em prisões frias. E talvez o Senhor esteja lhe ensinando mesmo, a depender dele em todo o tempo, a confiar mesmo sem enxergar, a caminhar mesmo sem entender. Mas lembre-se de algo, o deserto é temporário. Israel não ficou nele para sempre.
Jesus não permaneceu ali indefinidamente. O deserto é apenas a travessia. A terra prometida está adiante. E quando você olhar para trás, verá que cada lágrima, cada noite difícil, cada oração feita no silêncio, tudo fazia parte da preparação. Meu amigo, minha amiga, talvez hoje você se sinta no deserto. Mas saiba, você não está sozinho. O mesmo Jesus que venceu no deserto caminha ao seu lado. Ele é a água viva para sua sede. Ele é o pão que desceu do céu para sua fome. Ele é a sombra que protege do calor e a luz que brilha na escuridão. O deserto não é o fim. O deserto é o caminho para a promessa. E se você entregar sua vida a Cristo, até mesmo o seu deserto se tornará um lugar de encontro com Deus. E quando esse tempo passar, porque vai passar, você sairá mais forte, mais maduro, mais cheio de fé. E poderá declarar: o deserto me ensinou que o Senhor é tudo o que eu preciso. Sinal 8. Palavras proféticas e promessas. Texto base. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11. Meu amigo, minha amiga, uma das formas mais preciosas de Deus nos preparar para algo grandioso é através de palavras proféticas e promessas. Elas são como sementes lançadas em nosso coração. Podem parecer pequenas, frágeis, invisíveis aos olhos, mas carregam dentro de si o poder de transformar destinos. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Deus chamou Abraão e lhe prometeu uma descendência incontável, quando ele ainda não tinha filhos. Deus falou a José através de sonhos, quando ele ainda era apenas um adolescente rejeitado pelos irmãos. Deus enviou Samuel para ungir Davi como rei, quando ele ainda estava esquecido entre as ovelhas. Cada uma dessas promessas parecia improvável, até impossível. Mas no tempo de Deus, elas se cumpriram. Talvez você também já tenha recebido uma palavra assim. Talvez alguém orou por você e disse algo que incendiou seu coração. Talvez você abriu a Bíblia e um versículo saltou aos seus olhos como nunca antes. Talvez uma pregação ou até uma canção trouxe exatamente a mensagem que você precisava ouvir. E de repente, você percebe: Deus está falando comigo. Ele está confirmando seus planos. Ele está me lembrando que não me esqueci de você. Mas aqui está o desafio. Entre a promessa e o cumprimento, existe um tempo de espera. Esse tempo pode ser doloroso. José teve que passar pela cisterna, pela escravidão, pela prisão, antes de chegar ao palácio. Abraão esperou anos até ver o filho da promessa nascer. Davi enfrentou gigantes, perseguições e desertos antes de se assentar no trono. Meu irmão, minha irmã, as promessas de Deus não se cumprem de um dia para o outro. Mas elas sempre se cumprem. Abacuque 2 versículo 3 nos lembra: ainda que demore, espere, pois certamente virá e não se atrasará. Quando Deus fala, a palavra não volta vazia. Pode até parecer que está tardando, mas nunca falhará. Você pode estar vivendo um tempo de silêncio, mas a promessa continua viva. Você pode estar enfrentando portas fechadas, mas a promessa continua de pé. Você pode até ter sido esquecido por pessoas, mas jamais será esquecido por Deus. E muitas vezes, o Senhor confirma sua promessa repetidamente. Você ouve a mesma mensagem em diferentes lugares. Recebe sinais em momentos inesperados. E cada vez, algo dentro de você diz: sim, é o Senhor quem está falando. Não ignore esses sinais. Não despreze esses lembretes. Eles são a forma de Deus fortalecer sua fé no meio da caminhada. E quando a promessa finalmente se cumpre, ela vem maior do que você imaginava. José não apenas saiu da prisão, ele governou o Egito. Davi não apenas se livrou de Saul, ele reinou sobre Israel. Pedro não apenas pescou peixes, ele pescou milhares de almas para Cristo no Pentecostes. Assim também será com você. Deus não é limitado pela sua lógica, nem pelos seus cálculos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Meu amigo, minha amiga, talvez você esteja cansado de esperar. Talvez sua fé tenha enfraquecido. Mas hoje eu lhe digo: agarre-se à promessa de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para aquele que prometeu. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, saiba disso: a maior promessa já foi cumprida na cruz. Jesus morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia e oferece vida eterna a todo aquele que crê. Essa é a promessa que muda tudo. E quando você a recebe, todas as outras promessas de Deus começam a se alinhar em sua vida. Lembre-se,
O tempo da espera pode ser longo, mas o cumprimento é certo. Porque o Deus que prometeu é fiel. Sinal 9. O inesperado acontece. Texto base. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3, versículo 20. Meus amigos, um dos sinais mais extraordinários de que Deus está preparando algo grandioso para a sua vida é quando o inesperado acontece. Sim, porque o nosso Deus é especialista em agir de maneiras que desafiam a lógica humana. Ele trabalha além da nossa imaginação, além dos nossos cálculos, além das nossas previsões. E, de repente, quando menos esperamos, Ele nos surpreende com sua graça. Veja a cena. Pedro havia passado a noite inteira pescando. Ele lançou as redes, insistiu, fez tudo o que sabia fazer, e nada conseguiu. Cansado, frustrado, provavelmente desanimado. Mas então, Jesus aparece. E lhe dá uma ordem que parecia absurda: lança as redes novamente. Pedro, exausto, quase duvidando, responde: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. As redes começaram a se encher até quase se romperem. O barco quase afundou de tantos peixes. Um milagre que Pedro jamais poderia imaginar. Assim é com Deus. Ele permite que passemos por noites vazias, para que reconheçamos que a verdadeira abundância não vem da nossa força, nem da nossa habilidade, mas do seu poder. E quando chega a hora, Ele nos surpreende com o inesperado. Talvez você também tenha experimentado noites vazias. Você trabalhou, lutou, tentou, mas parece que nada deu certo. Você orou, chorou, esperou, e ainda assim, não viu resultados. Mas meu amigo, minha amiga, quando Jesus entra no barco da sua vida, tudo muda. Ele transforma o vazio em abundância, a frustração em alegria, a derrota em vitória. O inesperado de Deus pode vir de várias formas. Às vezes, é uma porta que se abre onde você nunca imaginou. Às vezes, é uma oportunidade que surge de repente. Às vezes, é uma resposta de oração que chega no momento em que você já pensava em desistir. E outras vezes, o inesperado não está fora, mas dentro de você. É uma paz que invade seu coração em meio à tempestade. É uma força nova quando você achava que não tinha mais energia para continuar. É uma esperança acesa quando tudo ao redor parece escuro. Deus é o Deus do inesperado. Ele apareceu para Moisés numa sarça ardente. Ele abriu o mar diante do povo de Israel. Ele fez maná cair do céu. Ele derrubou os muros de Jericó com um grito. Ele usou um simples menino com uma pedra para derrotar um gigante. Ele alimentou multidões com apenas 5 pães e 2 peixes. E ele ressuscitou dos mortos no 3º dia. Meu amigo, se ele fez tudo isso, você pode confiar. Ele pode surpreender você também. Talvez hoje você não veja saída. Talvez sua situação pareça impossível. Mas lembre-se, o impossível é justamente o terreno onde Deus mais gosta de trabalhar. Efésios 3 versículo 20 nos garante: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não apenas mais. Não apenas um pouco além. Mas infinitamente mais. Isso significa que, enquanto você pede por algo pequeno, Ele já está planejando algo maior. Enquanto você pensa em uma saída limitada, Ele já preparou um futuro abundante. Enquanto você calcula possibilidades humanas, Ele já decretou milagres celestiais. Meu amigo, minha amiga, o inesperado de Deus não é sorte, não é coincidência. É graça. É propósito. É amor. E o maior inesperado da história já aconteceu. Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou, abrindo caminho para a salvação. Ninguém esperava que a cruz fosse se tornar símbolo de vitória. Ninguém imaginava que o túmulo vazio seria a maior prova de esperança da humanidade. Hoje, você também pode experimentar o inesperado de Deus. Não importa quão vazias estejam as suas redes, ou quão longa tenha sido a noite. Jesus está no barco. E quando Ele fala, o milagre acontece. Prepare-se, porque o inesperado de Deus pode acontecer na sua vida ainda hoje. Sinal 10. Paz em meio ao caos. Texto base. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4 versículo 7. Meus amigos, o último sinal de que Deus está preparando algo grandioso para a sua vida é este: a paz em meio ao caos.
Não a paz que o mundo oferece. Não a paz que depende de circunstâncias favoráveis. Mas uma paz sobrenatural, inexplicável, que só pode vir do coração de Deus. A paz do mundo é frágil. Ela depende do dinheiro no bolso, da saúde perfeita, da ausência de problemas. Mas basta uma notícia ruim, um diagnóstico inesperado, uma crise repentina, e tudo desmorona. A paz de Deus, porém, é diferente. Ela não depende do que acontece ao redor, mas de quem habita dentro de nós. Ela é a certeza silenciosa de que, mesmo quando tudo parece fora de controle, o Senhor continua no trono. Lembre-se dos discípulos no barco, em meio à tempestade. As ondas batiam forte, o vento uivava, e eles estavam apavorados. Mas Jesus estava dormindo. Dormindo! Enquanto todos gritavam, ele repousava em perfeita paz. E quando se levantou, ordenou ao vento e ao mar: acalme-se. E fez-se bonança. Amigo, amiga, está é a marca da verdadeira paz. Você pode descansar no meio da tempestade, porque sabe que Jesus está no barco. Talvez sua vida esteja em meio ao caos agora mesmo. Problemas familiares, dívidas, um diagnóstico médico, portas fechadas, relacionamentos quebrados. E você se pergunta: onde está Deus? Eu quero lhe dizer, Ele está exatamente aí. E se você entregar o controle a Ele, começará a sentir essa paz que excede todo o entendimento. O mundo pode estar em guerra, mas você pode estar em paz. As notícias podem trazer medo, mas você pode descansar em esperança. Tudo ao redor pode parecer instável, mas dentro de você pode habitar a firmeza da presença de Cristo. Pense em Paulo e Silas na prisão, acorrentados, injustamente castigados, cercados de guardas. E o que eles faziam? Cantavam louvores a Deus. Era madrugada, mas eles estavam em paz. E naquela noite, não só as cadeias físicas foram abertas, mas também as cadeias espirituais de todos que ouviram seu testemunho. Isso é paz em meio ao caos. Uma paz que não pode ser comprada, que não pode ser explicada, mas que pode ser experimentada por todo aquele que crê. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora. Talvez os ventos da vida estejam soprando forte contra você. Mas preste atenção, se no meio da luta você começar a sentir uma calma interior, uma confiança que não vem de você mesmo, esse é o sinal de que Deus está no controle. Essa paz é a assinatura dele dizendo: filho, filha, eu estou conduzindo a sua história. E essa paz, meu amigo, minha amiga, só é possível através de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quando ele entra em sua vida, a guerra dentro de você termina. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade se transforma em descanso. E até no meio do caos, você pode sorrir, porque sabe que está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você quer essa paz? Ela está disponível hoje. Não importa quão confuso esteja o mundo ao seu redor, Jesus pode trazer paz ao seu coração agora mesmo. Basta abrir sua vida a Ele. Basta confiar. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, está pronta para guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus.